olhar alguns casos agora. Então, vamos começar com uma coisa bem simples, tá? Que é o seguinte. Então, de novo, vou dizer que a gente tem aqui três situações. Então, situação um, 2 e 3. A primeira situação, a gente tem algum objeto, tá? Então, alguma massa m que está próxima da superfície da Terra. Então, aqui está o solo, essa massa m está próxima da superfície da Terra. Podem pensar nisso aqui como uma pedrinha, uma bola, um copo, seja lá o que for, uma caneta, tá? Então, imaginem que essa massa representa uma caneta que vocês estão segurando na mão de vocês. E aí, o que vocês vão fazer é pegar essa caneta e pôr a mão de vocês estendida, assim, né, reto, e deixar a caneta cair. E quando a gente faz isso, a gente já analisou esse problema anteriormente, né? O que a gente sabe que vai acontecer com essa caneta? Ela vai entrar num movimento de queda livre. Lembrem, né, que por enquanto, em tudo que a gente está fazendo, a gente está sempre desconsiderando atrito. Não existe atrito com o ar, não existe resistência do ar e por enquanto também não tem atrito com o chão, tá? A gente está desconsiderando atrito o tempo todo no momento. E o que é o movimento de queda livre? A gente sabe, é um movimento que vai acelerar essa coisa diretamente para baixo, né? Portanto, existe aceleração aqui. Qual é o valor dessa aceleração? Quem consegue, quem lembra disso aqui? Quem já viu, né? É a aceleração gravitacional, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado para baixo, ou g, né? Lembrem, gzinho é a aceleração gravitacional local. Agora, vamos olhar esse mesmo problema do ponto de vista da segunda lei de Newton. Então, a gente viu que tem aceleração aí, né? Portanto, a gente sabe que tem força resultante, não é? Que força resultante é essa? Quem consegue dizer? Na verdade, aí já responderam, na verdade, é a força gravitacional, né? Mas qual que é a expressão? É, isso, exatamente. Porque a gente sabe o seguinte, né? Que a força resultante é massa vezes aceleração. Mas nesse caso, a gente sabe que a aceleração é g, minúsculo, né? Então, isso é mg. Tá? Então vejam que nesse caso a única força que atua nesse objeto é a própria força gravitacional, que é, nesse caso, a força resultante, né? A expressão mg minúsculo. Tá? E notem isso aqui sempre que a gente estiver próximo da superfície da Terra, essa coisa vai existir ali. Tá? Ela não precisa, pode não ser a força resultante, né? Se essa coisa já está no chão e ela está em repouso, e a gente já vai ver o equivalente disso logo em seguida, a gente sabe que não tem força resultante, né? Segundo caso, agora imaginem uma situação parecida, só que agora em vez de estar próximo da superfície da Terra, então digamos que isso aqui seja a Terra, aqui está o centro da Terra, a Terra tem a sua massa, né, a massa da Terra, e a gente tem algum objeto, pode ser um satélite, por exemplo, que está a alguma distância r do centro da Terra. E aí, nesse caso aqui, r é a distância do centro da Terra até essencialmente o centro do satélite e é muito grande para a gente considerar que seja ainda próximo da superfície. Nesse caso aqui, se a gente for usar a força gravitacional, a gente vai ter que usar a expressão completa dela, né? G, constante G maiúsculo, né, vezes a massa da Terra, vezes a massa do objeto, né, esse é um objeto de massa m aqui, dividido agora pela separação entre eles ao quadrado. E aí notem, essa força aqui não é uma força constante, né, porque ela depende de R, e R pode mudar, né? Se essa coisa estiver caindo aqui em direção à Terra, R muda, e aí muda o valor da força. Mas esse é um problema que a gente não vai se preocupar aqui, mas é bom que vocês saibam, pelo menos, disso. Então vamos ver agora a análise do terceiro problema, terceiro exemplo aqui. Então imaginem agora a gente tem o seguinte, tem uma mesa, então no solo aqui, né, superfície da Terra, a gente tem uma mesa, em cima dessa mesa a gente coloca alguma coisa, pode ser um copo, uma pedra, uma bolinha, seja lá o que for, tem um objeto aqui. E no nosso referencial, né, ou em relação ao solo, esse objeto está em repouso. Vamos esquecer qualquer detalhe relacionado à
rotação da Terra ou movimento de órbita da Terra, isso não nos importa, tá? Vamos esquecer completamente isso, isso não é importante para a gente aqui. Então vamos considerar que esse objeto está em repouso, né? Se ele está em repouso, qual é o valor da aceleração desse objeto? Zero. Não tem aceleração, né? Portanto, qual é o valor da força resultante sobre esse objeto? Zero também, né? Não tem força resultante. Agora, a força gravitacional, ela deixou de existir aqui nesse objeto? Não, ela continua existindo, né? Portanto, se eu for desenhar as forças que atuam nesse objeto, eu tenho que colocar a força gravitacional aqui, mg, para baixo. Todo mundo concorda com isso, né? Agora, olhem para esse meu desenho, olhem que a gente acabou de falar sobre a aceleração e a força resultante. Então, me digam o que está faltando nesse desenho aqui. A chamada força normal, não é? Que é uma força que está orientada para cima. Nesse caso, isso aqui é uma superfície horizontal, tá? Então, a força normal, Fn, ela está orientada exatamente para cima. E aí a gente pode ver que se a gente colocar um eixo y aqui, por exemplo, vou dizer que a vertical aqui é meu eixo y, e eu for fazer a soma de forças nessa componente aqui na vertical, então a soma das forças em y, o que eu vou obter? Mais Fn, porque ela está orientada para cima, menos mg, isso tem que ser igual a zero. E aí notem, o módulo da força normal nessa situação aqui é justamente igual a mg. Agora vejam o seguinte, o módulo da força normal, para esse caso horizontal, depois quando vocês forem ver plano inclinado, isso não vai ser assim, vai depender, essa força vai depender da inclinação do plano, né? Mas como a gente está no horizontal, ela é simplesmente em módulo igual a mg. Agora, apesar de ser igual à força gravitacional em módulo, ela não é uma força gravitacional, tá? Então vejam, aqui a gente tem duas forças, uma que é gravitacional e outra que não é gravitacional, e a gente está somando as duas sem problema nenhum, tá? Porque não nos importa a origem dessa força, importa é que a gente consiga equacionar elas e somar, colocando, né, orientação e magnitude. Agora me digam, se essa força aqui não é de origem gravitacional, então qual é a origem dessa força? Eletromagnéticas, tá? Então é uma força elétrica, na verdade, que o resultado dela, que o que a gente observa é ser uma força que exatamente iguala a força gravitacional, de forma que a resultante no corpo seja nula, né? Na verdade, a força normal a gente sente ela, né? Porque é o que vocês sentem se vocês estiverem, por exemplo, sentados numa cadeira. Vocês sentem a cadeira como se ela estivesse empurrando vocês para cima, não é? Quando a gente está em pé no chão, a gente sente na sola dos nossos pés, como se a gente estivesse sendo empurrado para cima. Então, isso é o que a gente sente, essa força, né? E aí, notem, a origem dela é elétrica, porque o que acontece é toda vez que a gente aproxima muito um corpo de outro, então, por exemplo, quando vocês vão pegar um copo e vocês põem a mão de vocês no copo e vocês estão em contato com o copo, né? Os orbitais eletrônicos dos átomos na mão de vocês, na superfície da mão de vocês e na superfície do copo ou da mesa, ou seja lá o que for, eles ficam muito próximos. E aí a gente sabe os orbitais eletrônicos é onde ficam os elétrons, né, nos átomos. Todos eles têm carga negativa. E aí quando vocês forem lá estudar a física 3, talvez vocês já tenham visto isso no colégio, né, força elétrica, cargas de mesmo sinal, né, cargas negativas se repelem mutuamente, assim como cargas positivas também se repelem mutuamente. Então, o que a gente tem é uma repulsão elétrica e o que a gente observa é uma força normal para cima, né, que compensa justamente essa força gravitacional. Equacionar as coisas, né? Então vamos ver como que a gente vai equacionar essas coisas. Então vamos voltar de novo aqui a um caso, por exemplo, da mesa, né? Então a gente tem alguma coisa que está na superfície de uma mesa, tá? E aí a gente for pensar nas forças que atuam nesse corpo, a gente vai ter o quê?
a força gravitacional, mg para baixo, né, um objeto de massa m, vai ter a força normal para cima, superfície horizontal aqui de novo, mas aí digamos que alguém foi lá e nos disse o seguinte, tem também alguém está fazendo uma força para a direita aqui, alguém está empurrando essa coisa com uma força de, digamos, 10 newtons para a direita. E aí faça um equacionamento de forças nesse objeto. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer justamente a soma das forças na vertical, no caso em y, que nesse caso a gente já sabe que dá zero, né? Esse objeto não acelera para cima nem para baixo, né? Ele não sai flutuando nem entra dentro da mesa. E vai fazer a soma das forças na horizontal também, né? Soma das forças em x, que nesse caso a gente já sabe que vai dar 10, né? Porque a única força que existe na horizontal é essa força de 10 newtons, né? E isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração do corpo. E a gente pode ver que a aceleração desse objeto vai estar em x, né? Enquanto que em y a aceleração vai ser nula. Então, começar a falar um pouco de coisas que vão aparecer, normalmente quando a gente vai vendo problemas que envolvem leis de Newton, né? Então, em técnicas e coisas que vão aparecer para vocês resolverem problemas utilizando leis de Newton. Então, uma coisa que pode aparecer bastante, que é bem comum nesses problemas, é o seguinte, são as chamadas, são cordas e polias. E a gente sempre vai falar de cordas ideais e polias ideais. Então, vamos começar falando da corda, né? Então, primeiramente, uma corda ideal, né? Então, o que é? A gente tem aqui um pedaço de corda que, digamos, une dois objetos quaisquer. Então, a gente tem aqui um bloco A e um bloco B. E eles estão unidos por uma corda. Essa corda, sendo uma corda ideal, ela não tem massa, ou seja, a gente despreza completamente a massa dessa corda. Então, quando a gente for equacionar lá, fazer força resultante igual a massa vezes a aceleração, a gente não vai se preocupar em usar também a massa da corda, porque a gente considera que a massa é nula. E outra coisa é que a gente diz também que essa corda é inextensível, ou seja, ela não aumenta de tamanho. Tá? Então, ela permanece com o mesmo tamanho. O que isso significa? Então, se a gente tem esses dois blocos A e B, então digamos que esse bloco B esteja andando para frente aqui com alguma velocidade v, considerando essas duas coisas aqui, que essa corda é uma corda ideal, ela é inextensível, não tem massa. Então, se vocês pararem para pensar, a única conclusão que vocês podem chegar é que esse bloco A também tem que andar com a mesma velocidade v para frente. Tá? Por quê? Se as velocidades fossem diferentes, eles iam estar ou se afastando ou se aproximando. Se ele estivesse se aproximando, a gente até poderia considerar que essa corda aqui, o que está acontecendo, ela está ficando, ela não está deixando de estar esticada, né? Mas se ela deixa de estar esticada, a gente não consegue mais fazer os cálculos que a gente tem, porque a gente não consegue determinar exatamente qual é a força que tem aqui. Provavelmente a gente teria que considerar a força nula. Então, normalmente nos problemas que a gente vai encontrar, a gente sempre vai considerar que a corda esteja completamente esticada. Né? Agora, se vocês forem olhar, também uma outra coisa que pode acontecer é que se esse bloco B ele também estiver acelerando para frente, então além de ter alguma velocidade, ele tem alguma aceleração, para que isso aqui continue verdade, então esse bloco A também tem que acelerar e ter a mesma aceleração, tá? Porque, lembrem, as velocidades têm que ser iguais o tempo todo, né? Senão essas coisas ou se aproximam ou se afastam. E isso vai ser uma coisa que vai ser comum, tá, em cordas. E aí, quando a gente tem a corda ideal, como a massa dela é nula, tá, então ela não pode ter uma força resultante em cada ponto dela. O que isso significa? Que, obrigatoriamente, se a gente tem, numa corda ideal, uma tração T, então uma força puxando um ponto para a direita, por exemplo, a gente vai ter que ter a mesma força, a mesma tração T, puxando ela para a esquerda. Então, ao longo de um trecho, de um único trecho de uma corda, essas forças, essas trações ou tensões, às vezes também são chamadas, elas são sempre iguais, tá? O que significa? Que se tem uma força de tração aqui na corda que puxa o bloco A para frente com uma força T, também tem que existir uma mesma força T
puxando o bloco B para trás, tá? Elas têm que ser iguais e elas são iguais em todos os pontos dessa corda. E aí notem, isso é uma coisa importante vocês lembrarem, né? Que num mesmo trecho de corda, as trações são sempre as mesmas, tá? Notem, se a gente tivesse aqui mais uma outra corda e um outro bloco C, aí a tração nessa outra corda poderia ser diferente dessa primeira corda aqui. Mas notem que ela seria igual em toda essa outra corda. Então, digamos, teria uma tração T1 aqui, né, entre esses blocos A e B, e uma tração T2 entre os blocos C e D, C e B, por exemplo. Tá? Então, lembrem disso. E outra coisa são polias. Tá? Então, polias ideais, elas também vão aparecer bastante para vocês, né? Bom, primeiro, polia ideal também, a gente desconsidera a massa, considera a massa desprezível, e ela serve apenas para mudar a orientação das coisas, tá? Então, quem nunca viu uma polia, pode pensar como sendo uma pequena roda, assim, né? E aí um problema que é bastante comum de aparecer é o seguinte, a gente tem uma polia, por exemplo, e essa polia está presa em uma mesa aqui, digamos, a gente tem alguma superfície aqui, tá, no qual essa polia está presa, e a gente tem dois objetos, vamos dizer, um objeto A aqui, que está em cima da mesa, e um objeto B, que está pendurado aqui. E como que ele está pendurado? Através de uma corda, né? E aí a gente tem ali uma corda ideal que está passando por essa polia e ligando, né, os objetos A e B. E aí, se vocês forem pensar no que vai acontecer aqui, lembra que a gente está sem atrito nenhum, né? A gente vai ter obrigatoriamente a força gravitacional aqui, mb vezes g, minúsculo, né? Essa é a força gravitacional que atua em B. Portanto, o bloco B vai puxar essa corda aqui e a corda vai puxar o bloco A com alguma tração T. Mas lembrem-se, essa tração T existe aqui em A, ela tem que existir aqui em B também, né? Então, ela existe em A e B. E aí, se vocês forem pensar, né, o que vai ter que acontecer é essa coisa começar a se mover. Depois a gente vai ver como equacionar essas coisas, tá? Mas notem, isso aqui nos diria, então, fazendo equacionamento de forças, né, o que vai acontecer com o bloco A, tá? Na verdade, o bloco B tem que obrigatoriamente descer aqui se não tiver atrito. Então, uma técnica que a gente vai usar bastante, e que é bom que vocês aprendam, é o seguinte, é fazer o chamado diagrama de corpo livre ou diagrama de corpo isolado. Aí como que se faz isso? A gente pega um corpo e isola ele de todas as coisas com as quais ele tem contato ou que interagem com ele. Representa esse corpo por um ponto, ou seja, uma partícula com a mesma massa do corpo, e todas as forças que atuam sobre o corpo vão atuar nesse ponto. Então, só para voltar para um caso bem simples, né? De novo, o caso aqui da mesa. A gente tem a mesa aqui, tem algum objeto, então algum caixote aqui de massa M, e aí a gente identifica lá quais são as forças que atuam nesse objeto. Tem a força gravitacional mg, tem a força normal para cima, e tem também alguma força que alguém botou aqui de 10 newtons para a direita. Mesmo caso que a gente já viu antes, né? Como que seria o diagrama de corpo isolado dessa situação? Então, a gente ia trocar esse problema que eu desenhei aqui por um problema equivalente, só que simplificado, desenhado simplificadamente. Ou seja, a gente tem um ponto, né? Esse ponto tem uma massa m. Nessa massa m atuam essas forças verticais aqui, mg para baixo, força normal para cima e uma força horizontal de 10 newtons para a direita. E aí o que a gente faz com isso? Notem, a gente substituiu todas as coisas que tinham aqui simplesmente para um ponto com as forças que atuam sobre esse ponto. E o que a gente pode observar disso aqui? A gente sabe que essa coisa não vai subir nem descer aqui, né? Então a aceleração em y dessa coisa a gente já sabe que é nula. Então a gente sabe que a soma das forças em y, que é mais Fn menos mg, tem que ser zero também.
E quando a gente for olhar as forças em x, né, a gente vai ver que a soma das forças em x é simplesmente 10, né, porque é a única força que tem. Então a gente tem alguma aceleração em x, que é a força 10 dividido pela massa desse objeto. E vejam, é aí basicamente isso que vocês vão ter que fazer, tá? No início, eu recomendo que vocês mantenham sempre todas as forças aqui, para aprenderem a identificar as forças e fazer o diagrama de corpo livre. No futuro, quando vocês estiverem um pouco mais treinados, quando vocês virem que, por exemplo, tem um eixo aqui, o eixo y, que a aceleração é nula e, portanto, as forças vão ser nulas, a soma das forças vai dar zero, vocês poderiam, inclusive, até desconsiderar completamente as forças em y aqui, né? Desenhar um diagrama de corpo livre que fosse só a massa m com uma força de 10 newtons para a direita. Porque o resultado final vai ser o mesmo, né? Porque em y a resultante é zero. Então vamos fazer casos bem simplificados aqui. Então, começar com esse caso aqui. A gente quer fazer diagrama de corpo livre, tá? Então, a gente quer substituir essa coisa aqui, essa figura, pelo diagrama de corpo livre dela e ver o que acontece, ou seja, qual vai ser a aceleração desse corpo. A gente está numa superfície horizontal, sem atrito, lembrem, né? A gente está sempre sem atrito por enquanto. Então, como que fica nosso diagrama de corpo livre aqui? É essa massa, m, e m igual a 10 kg, né? Isso que nos diz o problema. Tem essas forças verticais aqui, que a gente já sabe, mg, e a força normal. E tem essa força horizontal. Que força é essa? É alguma força de alguém, por exemplo, que está ali empurrando esse objeto. Uma força aplicada aqui de 20 newtons. E aí, como que a gente obtém, o que vai acontecer com esse objeto, né? Então, a primeira coisa, a gente já sabe que na soma das forças em y é nula, portanto, a aceleração em y é nula. Agora, a gente tem que olhar o que acontece em x. E aí, a soma das forças em x vai ser o quê? Mais 20, né? Supondo que para a direita é positivo, portanto, mais 20 newtons. E aí, a aceleração, que vai ser em x, ela vai ser o quê? Mais 20 dividido pela massa do objeto. Tá? A massa é 10. E notem que a gente vai ter? Vai ter 2, o quê? Metros por segundo ao quadrado. Né? Notem, isso aqui é newton por quilograma, portanto, metro por segundo ao quadrado. Vejam que a gente estava sempre em unidades do sistema internacional. Então, quando a gente usa todas as unidades como unidades do sistema internacional durante o cálculo, quando a gente chega ao final da nossa conta, a gente também vai obter um resultado que estará no sistema internacional. Portanto, né, aceleração no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. Quando não tem, quando a velocidade é constante, exatamente, né? Quando a velocidade é constante, não existe aceleração, né? Lembrem, a definição de aceleração é variação de velocidade. Se a velocidade não varia nunca, então a aceleração tem que ser zero. E pela segunda lei de Newton, né, que relaciona a aceleração com força resultante, a gente tem que obrigatoriamente concluir que não existe força resultante. Notem, não significa, né, que não existam forças, né, porque a gente sempre pode pensar num caso, digamos que a gente está aqui numa superfície horizontal, tá? Eu tenho algum objeto de massa m, e esse objeto se desloca com uma velocidade constante para a direita. Se eu for fazer o diagrama de corpo livre desse objeto, o que vai ser? Vai ser essa massa m, e eu sei que vai ter ali a força gravitacional, mg para baixo, mas eu sei que também tem uma força normal, Fn para cima. E eu sei que a soma dessas coisas em y dá zero. E como eu não identifico nenhuma força em x, as forças em x também são nulas, porque não tem atrito aqui, né? Lembrem. Então vejam, esse é um caso, né, que a gente mostra que não tem aceleração, não tem força resultante, né? A força resultante é nula, mas vejam, existem forças ali, né? Então, lembrem, sempre diferenciem, né? Força resultante, lembre, não é uma força a mais no problema, ela é o resultado de todas as forças que atuam ali. Então, ela pode ser nula, mesmo que existam forças, tá? Sempre lembrem disso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu peguei aqui dois
duas perguntas, na verdade, do livro do Halliday e colocar aqui para vocês. Eu vou deixar só vocês tentarem, durante uns 3 minutos, mais ou menos, fazer essa primeira aqui, a pergunta de número 2, na verdade. E aí depois eu venho falar dela e falo da outra também. Tá? Não vou dar muito tempo para vocês tentarem fazer, porque senão a gente acaba estourando o nosso tempo. Tá? Mas eu vou deixar uns 3 minutos aqui vocês pensando. Então olhem esse exemplo aqui, tá? Que diz no instante t igual a zero, uma força F constante começa a atuar sobre uma pedra que se move no espaço sideral, tá? Portanto, longe de todas as coisas, no sentido positivo de um eixo x. E aí diz para t maior que zero quais são as possíveis funções x em função do tempo, né, para a posição da pedra. E nos dá três alternativas ali, tem a alternativa 1, 2 e 3. E pergunta B também, né, para que função F, ou seja, a força, tem o sentido contrário ao do movimento inicial da pedra. Então, vou deixar vocês pensarem uns 4 minutos no máximo aí sobre esse problema. Depois eu volto para comentar esse aqui e o próximo também. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever no chat aí ou me chamar no microfone, tá? Eu vou ficar em silêncio durante uns 3 minutos agora. Bom, já deu mais ou menos uns 3 minutos, né? Nosso tempo é curto, então não tem como deixar vocês pensando o tempo que seria necessário, né? O que eu gostaria, inclusive. Mas me digam, quem conseguiu resolver aqui esse exemplo, o item, pergunta número 2 aqui do livro do Halliday? Alguém conseguiu achar alguma resposta? Tá, então vou falar rapidinho sobre esse problema e o próximo. Então a ideia é a seguinte: existe algum eixo de referência, tá? Então a gente foi lá e colocou um eixo x qualquer no espaço e tem uma pedra que está, então tem uma pedra que tem alguma massa m que não nos interessa também e ela está se movendo inicialmente, aqui é a velocidade dela, se movendo para a direita, né, no sentido positivo do eixo x. O problema diz que está no espaço sideral, então ele diz isso para a gente considerar que não existe nenhuma outra força ali, tá? Portanto, a gente vai considerar que só existe essa força, vou botar aqui uma força F, vou botar com essa orientação aqui, por exemplo, força F que atua sobre a pedra, e que essa força F está no sentido em algum sentido no eixo x, ao longo do eixo x, tá? No sentido positivo ou negativo. E aí a questão é a seguinte: o problema nos diz que essa força F é constante, tá? Então ele nos diz isso aqui, a força é constante. E a gente sabe o seguinte, que para uma força constante, tá? A aceleração tem que ser constante, exatamente, né? Porque se é a única força, né, então F é a própria força resultante. Agora, segundo a lei de Newton, nos diz que isso é massa vezes aceleração. Portanto, essa coisa tem que ser constante. A massa é constante, então a aceleração tem que ser constante. E aqui que a gente viu de aceleração constante lá quando a gente viu cinemática, a gente viu que sempre que a gente tem aceleração constante, uma só dimensão, tá? A gente está considerando que as coisas só acontecem em x aqui. Então, não vamos. Alguém poderia dizer, mas a força pode estar em y? Sim, seria uma alternativa, mas a gente vai considerar só em x, tá? Para exemplificar aqui esse problema. Então, a gente sabe que sempre que a gente tem uma aceleração constante, a equação, né, a função x em função do tempo, né, ou seja, aquilo que descreve a posição variando com o tempo, é do tipo uma constante, né, posição inicial, mais uma outra constante vezes o tempo, né, velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Então, sempre que a gente tem aceleração constante em um eixo, esse eixo vai ter uma equação dessa forma, descrevendo a posição do corpo. Portanto, a gente precisa, né, supondo que a força F está ao longo do eixo x, ter algum termo quadrático aqui, porque a gente sabe que essa aceleração não é nula, então esse termo t ao quadrado tem que existir. Olhando as opções que o problema nos dá, a gente vê que só a opção 1 não serve aqui, né? Porque a opção 2 tem o termo ao quadrado, a opção 3 também tem o termo ao quadrado. Qual que é a diferença entre 2 e 3? A diferença entre 2 e 3 é o sinal.
E o que significa o sinal da aceleração? Significa a orientação da aceleração, ou seja, em uma das alternativas, no caso a alternativa 2, a força está para a esquerda, né? Na alternativa 2, a força está para a esquerda. Na alternativa 3, a força está para a direita. A alternativa 1, até a gente poderia considerar que a força está perpendicular a x, por exemplo, está em y, tá? Isso seria uma opção também. Mas vejam, a gente está só se preocupando com x nesse momento. Tá? E aí, bom, vocês podem ver qual que é a alternativa B, o item B, qual que é a alternativa correta. Para que função f tem o sentido contrário ao do movimento inicial da pedra. Então, nota, função f, né, tem o sentido contrário do movimento inicial da pedra. O movimento inicial da pedra é positivo, tá? Então, a velocidade inicial é positiva, ou seja, esse mais 6 que aparece tanto na 2 quanto na 3. Agora, f está em o sentido contrário, portanto, tem que ser o item 2 aqui, tem que ter esse menos aqui, né? Porque se o sentido era positivo, então f é negativo. Tá? Então, f aponta para a esquerda, nesse caso, é o item 2. Vamos ver esse outro exemplo, tá? Não vou dar tempo para vocês pensarem nele, porque senão a gente vai estourar nosso tempo. Mas diz o seguinte, é uma figura que mostra vistas superiores de 4 situações. Então, é como se a gente estivesse olhando o chão, ou uma mesa, pode ser de cima, tá? E aí, nessa mesa, no chão, tem esse bloco aqui, um bloco qualquer, que tem alguma massa m. E aí o problema nos pergunta o seguinte, né? Mostrando as vistas superiores de 4 situações nas quais forças atuam sobre um bloco que está em um piso sem atrito. Se os módulos das forças forem escolhidos apropriadamente, em que situações é possível que o bloco esteja A em repouso, B em movimento com velocidade constante? O que é isso? Então, é ou repouso, né, portanto, V igual a zero, ou velocidade constante, portanto, MRU, velocidade diferente de zero, mas constante. O que significa essas duas situações? Significam que a aceleração é nula, não é? A aceleração é zero para as duas situações. Portanto, a gente sabe que obrigatoriamente a força resultante tem que ser zero. E aí, notem, para a força resultante ser zero, a gente precisa que todas as componentes, né, x e y, sejam nulas. Então, se a gente colocar aqui um eixo y, digamos, e aqui um eixo x, e aqui a gente pode botar também, né, o eixo y e x, e a gente faz isso para todas essas figuras. Vocês podem ver que no item 1 aqui, figura 1, a gente tem uma componente F2 que é paralela a x. Tem essa outra componente F1 aqui que está em algum ângulo, mas a gente pode sempre decompor, né, lembrem as forças, nas componentes paralelas aos eixos. Portanto, essa F1 corresponde a um F1y e um F1x aqui também, né? E dá para ver que se a gente escolher direito essa valor de força F1 aqui, a F1x ela pode ter a mesma magnitude da F2 aqui e anular em x, né? Portanto, a gente consegue fazer aqui com que a soma das forças em x seja nula. Mas notem, em y isso não acontece. Tá? Por quê? Porque essa componente F1y aqui ela não tem nenhuma força que consiga equilibrar ela. Tá? Então vejam, no item 1 aqui, a gente não tem, né? A gente tem somatório das forças em y é diferente de zero, portanto a aceleração em y aqui é diferente de zero. Já para o item 2, a gente pode ver que é fácil fazer com que as forças se anulem, né? Então a gente pode sim aqui ter força resultante zero, pode ter aceleração nula. E aí fica para vocês olharem os itens 3 e 4, né? E verem o que é possível fazer nessas outras situações.